Olá, muito boa noite. Estou chegando para o nosso bate-papo de hoje. Trouxe assuntos estratégicos na saúde da mulher, na sexualidade feminina para a gente falar hoje. Clitóris é um tema tão cheio de tabu, né? A gente não pode falar sobre ele por aí, em qualquer lugar. Então, estou reunindo vocês aqui para a gente poder falar disso. A gente fica íntimo aqui e vai trocando essas ideias. Clitóris, né? Vamos tocar nesse ponto. Quem aí toca nesse ponto, sabe como reconhecer esse ponto que precisa ser tocado? Você já conhece seu corpo, esse ponto, já sabe especificamente como você gosta que esse ponto seja tratado? Você prefere que seja feito um toque suave, gosta de um toque com mais pressão, gosta que o toque seja quase imperceptível, que seja bem devagar ou que seja mais rápido. Isso são coisas que você precisa saber identificar. Algumas pessoas, algumas mulheres sentem culpa, pudor, vergonha de explorar esse ponto, de desenvolver esse aspecto, essa sensibilidade. Mas se a gente pensar bem, todos os órgãos do nosso corpo têm uma função, nada está aqui por acaso. Tudo no nosso corpo tem um objetivo. E o objetivo do clitóris é dar prazer para a mulher. E não há nada de errado nisso. Então é um órgão que existe só para o prazer feminino. Então quem fez nosso corpo todo, colocou um órgão que é só para a gente sentir prazer, é porque sentir prazer é importante, né? É importante essa sensação, porque esse acúmulo de prazer vai culminar num orgasmo. Ter orgasmo é importante. Quando a gente tem um orgasmo, é liberado hormônios, é liberado ocitocina, endorfina, que são hormônios do bem-estar. A gente se sente bem quando esses hormônios são liberados. E isso provoca no nosso corpo alterações ótimas. Esses hormônios são capazes de ajudar, por exemplo, no controle da dor, da enxaqueca. Esse bem-estar vai atingir o nível, por exemplo, de melhorar a qualidade do sono. Então ajuda até quem tem insônia. Esse hormônio também vai te relaxar mais, ou seja, vai ajudar a aliviar o estresse. Melhora a imunidade, inclusive, então ajuda aí a controlar as infecções. Isso tudo a gente está falando ainda dos benefícios de ter orgasmo. Então a gente tem um órgão que, quando bem estimulado, pode dar prazer, culminar no orgasmo, e o orgasmo tem todas essas funções no nosso corpo. Inclusive, ele aumenta a intimidade do casal. Não que seja necessário você ter uma parceria para você poder explorar o seu clitóris. Na verdade, é indicado até o contrário. Você primeiro, é você que vai explorar o seu clitóris. É você que vai reconhecê-lo, vai dominar esse território, explorar esse território, fazer conquista desse território. E depois você vai ter esse mapa para passar para outro explorador que vier, se vier. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que você tem a liberdade, o dever de se conhecer e ver como é essa sensação com o clitóris, ter intimidade com ele e saber explorá-lo. Então, só você que vai saber exatamente como gosta, como é, e é importante você desenvolver esse aspecto para você mesma. A piadinha bônus, né? Dizem que o homem sabe que existe um botão que precisa ser tocado. Ele toca, não gerou o que ele esperava, é só tocar mais vezes e mais forte. É uma brincadeira, né? Na verdade, o mais importante é tirar a culpa, o pudor, essa coisa que pode te travar de estar explorando o seu clitóris. Seja feliz, tenha prazer. A gente aprende que a gente tem que reservar a nossa intimidade. Quando você está com a sua intimidade reservada, esse momento que você tem com você mesma, permita explorar. Tem gente que vai preferir usar a mão, o toque, tem gente que vai preferir algum vibrador, aquele outro, o sugador de clitóris. Então tem bastante coisa para você explorar essas sensações no seu clitóris e desenvolver o seu prazer.
São coisas que a gente está falando hoje com mais naturalidade, isso pode ser abordado, socialmente aceito, mas a gente lembra que a nossa educação em sexualidade foi muito pequena, foi mínima. Na verdade, o que a gente aprendeu na escola, o que os nossos pais conseguiram falar com a gente, era mais sobre evitar a gravidez indesejada e se prevenir de DST. E ninguém lembrava que a gente transava para ter prazer, né? A gente transa para ter prazer. E daí pode vir a gravidez, e aí pode vir a doença sexualmente transmissível. Então, essa coisa de explorar a sua sexualidade, as suas sensações, desenvolvê-la, aprimorá-la, você primeiro, para depois ser com uma parceria, isso agora a gente está descobrindo agora. Mas foi Freud quem falou que para compreender a complexidade da sexualidade humana era necessário antes entender a sua anatomia. Então, por que é tão bom, é tão gostoso tocar nesse ponto? Porque, na verdade, o clitóris ele tem 8.000 terminações nervosas. Então, isso permite que ele seja muito sensível ao toque. Então, você vai perceber que ele tem ali de meio centímetro até 3,5 centímetros. E, na verdade, aquela pontinha que a gente vê do clitóris ainda pode ser recoberto por um capuz ou prepúcio clitoriano. Recebe esses nomes diferentes aí. Então, ele pode ser que quando esteja em excitação, que o clitóris vai encher de sangue, aí pode ser que você consiga visualizar ele mais e ele esteja mais acessível para ser explorado. Na verdade, aquela pontinha que a gente vê do clitóris é a pontinha do iceberg. Tem muito mais aí para baixo. Ele tem 2 pernas que descem ali e ficam sobre a vagina, uma perninha de cada lado. Aquelas pernas são os corpos cavernosos. Então é basicamente assim, né? Tem as 2 pernas e esse pedacinho que a gente vê do clitóris. E aqui estaria a vagina. Então, o clitóris recobre toda a vagina, né, superficialmente. Daí a gente pode pensar, né, o clitóris é o órgão principal para o desenvolvimento do orgasmo da mulher, do prazer. O prazer vem dali. Então, é muito normal, é muito mais compreensível que o principal orgasmo da mulher seja o orgasmo clitoriano. E muitas mulheres têm a queixa, e isso vai levá-las ao consultório para poder desenvolver isso, que elas não têm orgasmos vaginais e que isso seria esperado com a maturidade sexual da mulher, mas não é bem assim. Isso pode ser uma queixa, mas não é uma disfunção. Quem não sente orgasmo vaginal não tem uma disfunção, principalmente se durante a masturbação você tem um orgasmo sozinha, você desenvolve ali no seu clitóris as sensações e culmina num orgasmo para você. Então você não tem uma disfunção sexual se você tiver um orgasmo sozinho. Algumas mulheres também referem que têm orgasmos vaginais, mas vamos pensar aqui, se o clitóris tem 2 perninhas, né, que eles recobrem a vagina por cima, dentro da vagina a gente tem terminações nervosas desses corpos cavernosos da vagina. Então, quando o pênis estimula a vagina, ele estimula esses pontos, essas terminações do clitóris que chegam até lá. Então, na verdade, seria um orgasmo vaginal por uma estimulação clitoriana indireta, né? Então, esse é o ponto G, gente. O ponto G é esse, fica na vagina, na parede superior e seria uma terminação ali do clitóris. Né? Essa é uma coisa misteriosa para muita gente e essa é a questão. Ter orgasmo vaginal, então, é uma coisa que não significa a maturidade sexual da mulher. Isso é um mito que a gente pode derrubar aqui hoje também. Tá dando o mapa da mina, tô tentando, né? Eu tô querendo livrar as mulheres da culpa de se tocar, do receio com seu corpo. A gente precisa compreender a anatomia, as funções, falar os nomes propriamente de cada parte do corpo, entender a nossa sexualidade, acabar um pouquinho com os tabus, com as crenças que deixam a gente limitada, envergonhada e poder falar abertamente sobre isso também. Qualquer queixa pode ser levada, pode ser consultada com a ginecologista,
Porque muitas vezes é um ponto que a gente precisa pensar em psicoeducação em sexualidade. Psicoeducação às vezes é só entender a anatomia, às vezes é só entender que você tem um pensamento que às vezes é uma coisa que está aí no senso comum, mas que na realidade não tem embasamento científico nenhum. Então, muitas vezes, ter uma queixa sexual não significa que você tem uma disfunção sexual, mas você só vai saber disso se essa queixa for abordada, né? Se você ter coragem, se for necessário para você levar. A gente quer uma vida mais plena, uma vida mais evoluída, no sentido da gente dominar essas funções tão básicas do nosso corpo. A nossa sexualidade está com a gente, né? E a gente tem que saber falar dela e abordá-la e procurar evoluir e dominar esse sentido na busca da felicidade, né? Porque isso é felicidade também. Então, mandem aí suas perguntas. Eu falei que eu tinha uma convidada mega especial para hoje, para a gente desenvolver mais aqui esse tema, para fazer uma troca. Então, eu chamei uma super querida, super capacitada, uma pessoa estudiosa da sexualidade, é uma terapeuta sexual, a Vivian, tá por aqui. Vivian, pede aí para entrar, para eu te autorizar aqui, pra gente desenvolver aqui esses pensamentos. Eu tô com umas perguntinhas aqui para fazer para você. Oi, Olá, tudo bem? deixa eu acender minhas luzes todas aqui, ó, para ver se fica melhor. Ó, dei uma Eu tô, aquecidinha ó, aqui. eu ainda tô aqui no Espaço Navina, Aham. mas já tô à vontade já, pronta para a gente bater um papo. É isso, eu tô aqui falando com a mulherada do tabu que a gente tem de poder explorar o nosso escritório sozinha, né? Existe isso, eu ouço isso no consultório, sabe? De uma repressão, de uma objeção de fazer isso como se fosse uma coisa errada, Não, né? certamente. Eu tô agora começando esse papo para a gente refletir por que existe essa culpa, né? Por que a gente não se permite explorar e viver isso sozinhas? É como se nosso corpo fosse um oásis para o outro, mas para a gente não, né? E a gente terceiriza o prazer, né? Porque mesmo quando eu desejo ter prazer, dificilmente eu exploro isso sozinha. Foi o que você falou anteriormente. É um oásis para o outro e fica também a cargo do outro descobrir como é que ele faz essa mágica acontecer comigo. Isso é maldade, maldade com o outro e também é muita repressão do corpo, do que é seu, da sua propriedade, do seu domínio, né? Aí Total. você primeiro fala, eu não encontrei um parceiro ideal para mim, não sei. Ele tem que saber antes de você. Aí entra aquele mito, né? Que os casais que se amam Uhum. vão dar um jeito de chegarem num prazer nesse senso comum, né? Exatamente, como se houvesse uma receita, né, de bolo que só o amor traz. E aí envolve duas coisas, né, Vivian? O autoconhecimento e a possibilidade de uma comunicação, de uma troca efetiva do casal que se permite falar, né? Sim, sim. Inclusive, que se permite descobrir, né? Olha, ok, nós tivemos como mulheres, né, uma educação com muita repressão. A gente não foi estimulada a conhecer o próprio corpo. A gente tem no homem o grande professor do nosso prazer, né? A gente deixa tudo a cargo dele descobrir. E aí, imagina, gente, cada mulher é uma anatomia, né? Cada corpo é um corpo. Cada mulher tem suas próprias emoções a se conectar para trazer mais entendimento de ter prazer ou não. Então, o que pode ser muito favorável para aquele parceiro na parceria anterior pode não funcionar nem um pouquinho nessa atual. E aí, como a gente, mulher, fica, né, à mercê de que o outro descubra como eu ter prazer. Então, assim, a minha sugestão é sempre voltar lá na questão da falta de estímulo emocional, até mental, para essa mulher. De ela se Dela se autorizar. apoderar Uhum. dessa possibilidade que ela quem deve conhecer o seu Sim, corpo, ter essa liberdade com ela mesma e que não tem professor nenhum para essa mulher, né? exato, Ela é a grande maestra desse exato. prazer. Ela Sim, é dona explora de si. isso e não fica esperando o bom de cama aparecer para ensinar para ela, porque bom de cama, esse repertório sexual do bom de cama é bom de cama para quem? Se ele faz alguma coisa que eu não goste,
alguém me falou que era bom de cama para ela, né? Então, para mim, de Exato, repente, ele não vai ser esse cara que vai exato. despertar em mim. Então, ter essa conexão. O que a gente promove aqui nesse trabalho terapêutico é fazer com que essa mulher entre no estado mais meditativo do próprio prazer, independente do outro, né? E comece a descobrir, a mapear sensorialmente o que te agrada. Porque também não tem receita de bolo. Eu tenho aqui várias técnicas que pode funcionar com você, pode não funcionar A comigo. primeira pergunta que eu fiz aqui é se a pessoa já tinha tocado e como ela gostava de ser tocada. Sim. Se era com Nossa, eu acho que a pressão, se era pergunta. suave, se era Uhum. quase sem sentir nada, Exato. ou se era mais devagar, ou com vibrador, ou com sugador de Uhum. clitóris, ou, né? Cada uma vai ter sua receita de bolo. Sim. Agora, voltando a falar das parcerias, o que a gente estava falando é que na troca com o parceiro também a gente possa falar, né? Tipo, você tocou meu clitóris desse jeito, você fez esse movimento e não foi bom, não. Será que a gente pode mudar? Exato. Vamos tentar de outro jeito? Uhum. De maneira leve, de maneira divertida, sem cobrança, porque não tem instrução, não tem manual, né? Então a gente vai buscando acertar. E se atentar que hoje pode funcionar esse toque, amanhã eu posso não estar tão receptiva a ele. Então também não se apegar só num modo de ter prazer, né? Só em uma maneira. E descobrindo. É, que aquela. Aí tem uma coisa que eu falo que é assim, aquela coreografia que a gente dança todo dia, tem Uhum. dia, vai enjoar, você não vai querer mais dessa Com coreografia aí que já tá certeza. pronta. Então, mudar esses estímulos, né? Sabe uma coisa também, Vivian, que aí você vai conseguir falar melhor do que eu, que é não tocar logo de cara no clitóris, né? Aquele cara que já chega e fala assim, ó, eu sei como que é bom pra ela, é quando eu toco no clitóris. Então aí já É vai o direto ao DJ. ponto, né? Agora Uhum. vamos lembrar que se a gente estimular outras áreas, a pele antes, deixar essa mulher excitada e aquele clitóris excitado também, né? Para ele sair ali da Sim. casinha, tirar o capuz, sair daquele prepúcio, ficar maior, mais entumecido, que a sensibilidade dele vai aumentar também, né? Sabe o que eu percebo também? É que há um desconhecimento total nosso e deles em perceber quando o genital está preparado para receber o primeiro toque, né? Vamos lá, a gente está Esmiuça aqui aí em posição, pra gente. a gente está aqui em posição de repouso, da mesma maneira que um pênis está Neutra. flácido em posição de repouso, né? Normal, ninguém está pensando nisso. Como é que se eu toco, ou eu, ou qualquer pessoa toca esse genital e ele responde na hora? Como é que isso acontece? Não, pode até ser um toque doloroso se for assim, né? Você não tá esperando. Incômodo. Pode ser incômodo, Sim, pode. sim. E aí, qual é a percepção? É trazer outros elementos para o teu estímulo, sozinha ou acompanhada, que contribuam para te colocar nesse lugar de desejar que aquele estímulo seja feito no genital. E aí eu estou dizendo de forma ampla. Trazendo para a prática aqui da massagem, o que a gente faz é preparar o corpo sensorialmente, estimular todo o corpo primeiro, para depois partir para o genital. E aí, de que forma? Eu costumo falar assim, grosseiramente, que a mulher é um prato de sopa quente, que você tem que comer de fora para dentro. Você não bota uma Ótimo. colherada lá no meio da sopa e enfia na Vivian, boca. e a gente está falando isso com a parceria sozinha também? Também, também. Porque imagina a nossa vulva, a gente tem aqui essas estruturas, né? Lábios externos de um lado do outro, lábios internos de um lado e do outro. Eu preciso iniciar o estímulo na virilha, na coxa, ali no monte de Vênus, buscar mostrar para aquele corpo, para o meu corpo, que eu estou me preparando para tocar esse genital. Porque o teu cérebro vai identificar que esse prazer que vai surgir, ele é resultado de um toque, de um estímulo bacana. Por exemplo, você leva um beijinho no pescoço e esse beijinho é do seu parceiro, você tá logo receptiva. Se você leva o mesmo beijo no pescoço de uma outra pessoa, você leva um susto. Uhum. Entende? Que é a mesma ação. Sim. Então, no resto do corpo é a mesmíssima coisa. Criar conexões, buscar enfatizar, né? Vamos colocar assim, que você está pretendendo.
tocar aquele lugar e não ir diretamente. A E dica, deixar o gente, corpo não toca lá desejoso. direto, a gente vai levar um susto, vai ser uma coisa, imagina. Imagina Sim, se a gente deixar o corpo chegar e dar aquela desejoso patolada no disso. cara, não tá nem esperando, é a mesma Pois é, coisa. pois é. Dá um Você tem que fazer com que o teu susto. corpo deseje, que ele queira, que ele fique ansioso para isso, né? Anseie esse toque. E mesmo quando a gente toca no genital, mesmo nesse lábio externo, lábio interno, você pode ainda se tocar pela tua roupa antes da tua prática individual, por exemplo. Mesmo a dois. Você pode começar a brincadeira tocando todo o corpo, né? O foco sensorial é uma das principais técnicas para a gente tratar queixa sexual, por exemplo, que Isso é é ótimo. desgenitalizar o sexo. Gente, desgenitalizar o sexo amplia a vida de uma maneira, e aí para todas as fases da vida também. Hoje eu recebi Todas. uma pergunta de uma seguidora que o marido tá com disfunção erétil, ela perguntando qual era a saída. A saída é desgenitalizar o sexo, né? Exato. E não deixar de viver a sexualidade. A Sim. mulher não precisa necessariamente do pênis para ter um orgasmo. Então, se tiver um bom estímulo geral, E nem ele. corporal, clitoriano, ele vai, né? E ela pediu dicas para os dois, sabe? Para ele e para Nem ela. ele. Então, Tomara que ela esteja estimular aqui para a gente ajudar. estimular as outras áreas erógenas, orgásticas do corpo, né? Que a gente pensa em sexo, a gente pensa vagina e pênis, penetração. Isso, E ó. desde que a gente está sentindo prazer, a gente já está tendo sexo ali, né? Tem Né? sexo ali. Sim, Então desde a que gente. haja intimidade, conexão emocional, é uma prática sexual, né? Então, E a se gente, você a tá gente ali descobre isso tanto depois, né? muito Porque esse papo desenrola se a gente for pensar em tempo, não deixar a virgindade, quando é que vai começar a prática sexual. Muitas vezes já começou há muito tempo, mas né, um detalhe. exato, por uma crença, talvez, né? A gente se apegue a formatos. Sim. Desgenitalizar é tirar o foco principal de prazer do genital. E quando a Ai, gente Vivi, tira mas o aí, foco o que que eu do faço? genital, a gente amplia tanto essa carga de prazer, né, Vivian? Parece que o prazer, quando chega lá, ele já está muito, muito mais E é, aflorado, e é o exacerbado, que prepara, desenvolvido. né? E é o que prepara o corpo, por exemplo. Quando você fala em desgenitalizar, as pessoas já se perguntam assim: ah, gente, mas a gente não bota a mão, não faz nada. Explora o É, entorno desse genital. A gente tem bota. série de terminações nervosas que já partem ali do interno de coxa, dos glúteos, na virilha, nessa parte, nessa curvinha embaixo da barriga. Olha onde a gente está nesse momento, né? A gente está falando aqui de clitóris, a conversa hoje, o papo é clitóris, vamos tocar nesse assunto, e aí a gente fala de prazer e orgasmo, mas aí para você ver que para Anterior chegar a nesse ponto, ele. a gente está vindo daqui para cá, né? Vamos chegar nesse Exato. ponto, mas antes a gente vai falar de todas essas camadas, porque se todas essas camadas estiverem bem desenvolvidas, quando você tocar nesse ponto, ó, Se a gente tivesse trocas sexuais saudáveis, atentas à resposta do foi corpo, Fabi. nenhuma mulher deixaria de ter orgasmo. Nenhuma. É, Nenhuma. A gente vai então, talvez a gente muito possa em cima. resgatar uma grande Por porcentagem dessas que ainda, favor. por algum motivo, não estão tendo orgasmo. E aí a gente precisa falar uma coisa diferente que é, a gente precisa ter orgasmo para ter uma relação satisfatória? Não, a gente tem várias conexões emocionais que já satisfazem. A Não gente tem vamos várias também gerar, porque se a sensações. gente entra na relação com essa ansiedade, essa tensão de que a gente está entrando nessa relação para ter um orgasmo, a gente fica muito tensa, a gente fica Uhum, desfocada e aí sim. a gente deixa de ter as sensações, né? Será que eu vou conseguir ter um Você orgasmo? já Será que eu vou entra com, conseguir dar um orgasmo? E aí o orgasmo não vem, né, Vivian? né? Você já entra com a expectativa de tê-lo. Gente, ó, eu tô mega incomodada com essa luz. Eu vou para outro cenário, vocês me perdoem. Não, você tem que ficar à Agora eu tô vontade. começando, eu vou precisar ir para outro lugar, porque eu não tô Você aguentando a é luz dali. livre, aqui não tem julgamentos, Pois é, pode ficar à vontade aí. pois é, tô passeando aqui na live. Mas eu diria que assim, o mais importante para você preparar
esse prazer que é facilmente alcançado pelo clitóris é preparar o corpo. A melhor receita que tem é essa, E prepara o entrar corpo. relaxada, Exato. entrar divertida, entrar para se divertir, não é para ter um orgasmo, né? E o Sim, orgasmo exatamente. vem. E assim, quando for levar o foco lá no clitóris, que a gente não use direto a parte visível do clitóris. Que a gente estimule até internamente ele. Eu vi que você falou mais Sim. cedo, agora há pouco, e você não usou o modelo. Eu vou Ah, mostrar para usa, vocês. Eu por tenho, favor. vocês Eu querem tava ver? aqui com as fotinhas e tava, eu falei, colocar fotinha, eu não vou fazer isso. Eu vou. Ó, gente, ela falou das perninhas do clitóris. É isso aqui, olha. Tá Exatamente. vendo essa Aí, perninha? as perninhas mais finas, o corpo Ó, cavernoso. ó. Isso enche de sangue, deixa a vagina ali naquela entradinha mais arroxeada, com o sangue que tá chegando. O clitóris sai para fora, sai do capuzinho, do Só essa prepúcio. pontinha aqui, ó. Ó, tá vendo essa pontinha, gente? É Ó, só é só isso isso que a que a gente vê gente ali. vê. E o resto tá tudo lá, entumecendo a vagina, com todas as terminações nervosas para serem exploradas. Agora, Vivian, eu falei um monte de palavra aqui que está associado à parte masculina, né? Falei prepúcio, glande do clitóris, capuz do clitóris, corpo cavernoso. Eu falei um monte de palavra aqui É, porque eles têm relação sim, embriológica. Então, essa a coisa de ser gente. sensível, é onde dá o prazer para o homem, para a mulher. Então, vem de uma embriologia similar, gente. Então, é por aí mesmo, tá? Esses nomes também fazem relação com esse universo feminino e masculino. Se a gente parar para. Vou colocar um genital aqui na cara de vocês. Se a gente parar para pensar que o clitóris está aqui no entorno interno, né, de tudo isso, quando eu aperto, eu hoje, gente, tô sem suporte. Quando eu aperto essa estrutura de lábio externo aqui, ó, e de lábio interno, se eu fizer essa pressão com o dedo, eu também estimulo essas áreas internas. Então, se eu pego, imagina que o meu parceiro possa me facilitar para fazer esse estímulo, se eu faço exatamente esse movimento aqui, ó, com os dois dedos, na parte dos lábios externos, virilha, e eu pressiono, eu já trago uma sensação para esse genital. Eu nem precisei E ele chegar vai aqui. ficar ansiosíssimo querendo que você chegue lá. Essa ansiedade de chegar é boa, né, É Vivian? demais. A gente aqui na massagem tântrica, a gente tem alguns toques que fazem você trazer a tua atenção para aquele lugar. E quando inúmeras vezes a gente recebe um estímulo oral, a gente percebe aquele sobe e desce do lábio, ou aquele lugar aí em cima dele, com esse mesmo movimento. A gente tem movimentos de pinçada, a gente tem movimentos redondinhos, a gente tem movimentos dos dois lábios internos e externos ao mesmo tempo. E a A gente gente pode tem pegar movimentos. isso, meninas, e ensinar para eles. Não tem nada Exato. E demais dá pra gente comunicar, se falar. autoestimular. Olha que eu aprendi, dá para você fazer assim que tal. Leva essa novidade, né? E E que dá vai ser pra você beneficiado é aprender você. Você primeiro. não vai levar uma novidade dessa vez que é bom para ele, né? Que geralmente a gente pensa no prazer do outro. Leve uma novidade que Geralmente. vai ser boa para você. Pensa em você. É verdade. E parte mesmo do princípio de que eu preciso saber como eu gosto de ser tocada, mesmo que eu ainda não saiba, essa descoberta ela é pessoal. Sim. Isso acontece com os homens desde cedo, né? A gente perde muito por essa falta de estímulo à nossa sexualidade, né? E de perceber o quanto o prazer é importante para nós também. Com certeza. Então a gente estava aqui hoje, está aqui hoje para falar de clitóris, que muitas vezes é um tabu ou é uma coisa que não está no Atlas, não estava no Atlas de Anatomias porque era sei lá, um bônus, sei lá, uma curiosidade. Ele entrava como curiosidade, não entrava como anatomia do corpo, né? Porque o prazer era negligenciado. Para que você vai aprender prazer? Não está ali para nada, só para te dar prazer. Imagina, Exato. né? E, Então a gente nossa, tem que trazer a décadas de de desperdícios escuridão. para as nossas ancestrais. De Ainda bem que a gente já escuridão. descobriu. Então hoje é nossa obrigação
trazer esse despertar consciente para esse órgão que só dá prazer, gente. Imagina um órgão que só te dá prazer. Então significa que o prazer é importante, que tem que ser explorado, que é bom, é necessário sentir isso, é bom sentir isso, que isso pode combinar em orgasmo. O orgasmo tem tanto benefício, vai deixar a vida mais alegre, você mais bem-humorada, você vai performar melhor no trabalho, já que todo mundo está pensando em performance, em ser uma pessoa mais produtiva, né? Tá todo mundo aí atrás disso. Você vai ficar mais produtiva, vai ganhar mais dinheiro, vai se destacar. Assim, vai diminuir o estresse, vai controlar o mau humor. Então, por isso a gente tem que falar de clitóris. Mas a gente tem que falar de clitóris para você se apoderar dele e tirar sua culpa, seu constrangimento, né? Enfim, acho que a mensagem também era essa, né? Eu vi aqui desculpa, te cortei o teu pensamento, mas eu vi uma coisa aqui bem interessante em relação a clitóris. A Mira está dizendo que ela sente muita dor de cabeça. Vou trazer aqui para o meu lado holístico, posso? Vamos lá. Quando a gente... E aí depois você me disse se há algum embasamento científico. Eu sei que existe a cefaleia orgástica, né? Que é um nível de enxaqueca por conta do orgasmo. Eu tive um único caso masculino aqui, de relato de orgasmo intenso, seguido de dores de cabeça mais intensas ainda. Aí, Mira, você diga se isso acontece com você. Mas quando eu trago isso para um olhar mais holístico, a gente fala muito de elos de energia no nosso corpo, que a maioria conhece como chakras. E o chakra dessa região é o nosso chakra da intuição. Então, assim, o que você tem intuído e não tem dado importância, sabe? Parece uma coisa boba, mas quando a gente tem uma liberação de energia, o orgasmo ele nada mais é do que uma explosão energética no corpo. É aquela sensação poderosa, bioenergética que você sente no corpo inteiro. É uma percepção, né? É uma sensação. Imagina que quando a gente faz um estímulo no genital, a gente associa ele a um mar tranquilo, ok? O que é o orgasmo? É uma pedrinha caindo nesse mar tranquilo e reverberando em ondas. Então, eu estimulo o genital e partindo do genital, eu tenho sensações no corpo inteiro. Desse genital até o pé, do genital até minha cabeça. Se você estivesse numa sessão comigo, Mira, e tivesse me relatado isso, eu possivelmente observaria isso de uma outra maneira. Porque quando a gente tem uma explosão em orgasmo, às vezes esse orgasmo chega até um determinado lugar. Tem gente que tem orgasmo e sente ele até o abdômen, tem gente que consegue sentir ele até o peitoral. Principalmente a gente que tem seios, a gente percebe a contorção do seio em explosão para o orgasmo. Tem gente que fica com uma pressão absurda no rosto, no pescoço, como se fosse uma coisa entalada e não consegue expressar muito verbalmente as coisas, inclusive os sons durante o orgasmo. Quando a gente vem para dor de cabeça, isso está muito ligado com a intuição. O que eu não tenho visto em relação à minha intuição? Gente, é altamente holístico, não tem nada científico nisso. Mas a gente percebe muito isso em relação a esse caminho que o orgasmo faz. O ideal seria você ter um corpo livre, solto, sensível, em que essa resposta orgástica gerasse uma curva. Vocês já perceberam que, às vezes, quando a gente tem um orgasmo mega intenso, a gente levanta o tronco e faz um movimento mais circular? Observa se isso está acontecendo com você. E se essa sensação está indo além desse incômodo na cabeça. Observa se pescoço está com muita pressão. Pede para o seu parceiro olhar como é que você se sente aparentemente durante essa explosão do orgasmo. Aqui é muito comum a gente ver que eu vejo muito que o orgasmo vai até determinadas partes do corpo que estão muito relacionadas a esses elos de energia. Então seria interessante. A gente pode programar de fazer uma live só para falar de orgasmo, que é outro mundo também, né? Hoje a gente está falando de clitóris, aí não tem como falar de prazer e orgasmo. Mas numa próxima live a gente pode deixar só para desenvolver sobre o orgasmo. Eu acho que é uma boa dica para uma próxima. Para segunda-feira,
que vai ser a próxima live segunda-feira. Opa! Legal! Que É, legal. é, a- acho que eu posso falar também que a ideia é da gente estar fazendo lives, trazer mais esse conhecimento. Legal. Isso tem que reverberar, tem que ser abrangente, a gente tem que poder falar sobre isso. E é até uma maneira de quando elas chegarem no consultório, elas saberem até o que falar, como pontuar, olha, eu não entendi essa parte, ou comigo acontece assim. Uhum. Falar esses comentários, a gente espera que seja uma conversa aberta, uma troca, mas eu entendo que é uma coisa muito íntima para as pessoas colocarem aqui. É verdade. Então, quem quiser depois, eu vou deixar uma caixa de perguntas abertas, feita por um link que fica anônimo. É diferente dessa caixinha de pergunta convencional que a gente sempre está vendo por aqui. Tem um link que você coloca a sua questão de forma anônima e eu trago aqui para a gente Legal. conversar, explorar e vai ajudar muito mais gente. Eu entendo que é uma questão muito pessoal e que a gente não vai querer se abrir por aqui, então ela vai estar lá. Agradeço muito a sua presença, Imagina, Vivian. eu que Super bom agradeço. falar com você, para a gente Beijão. engrandecer esse debate, trazer aqui mais, né, mais insights Legal. criativos e inteligentes sobre os temas. E eu quero que vocês deixem sugestões depois do que vocês gostariam que eu trouxesse. O orgasmo vai ser uma delas que a gente vai explorar bastante aqui, então mandem suas perguntas também. E eu já vou abrir uma caixinha de pergunta aqui em seguida para a gente já começar a deixar esse tema aqui em voga. Eu Legal. sou Beijo. ginecologista. Beijo! Vai lá, então, eu vou finalizando Beijo. aqui. Tá bom. Beijo. Eu sou ginecologista e esse cuidado com a vida íntima da mulher, esse resgate do desejo na relação sexual, que são coisas que eu estou colocando por aqui, estão muito presentes na minha vida. E foi por essa ginecologista que recebia tanta demanda de uma conversa mais aprofundada sobre sexualidade humana que eu fui buscar esse conhecimento para a gente trazer de uma maneira totalmente embasada cientificamente. Ela falou que algumas coisas que ela falou realmente, ela pediu licença para falar de uma visão holística, mas aí eu fui pesquisar, fui estudar melhor para poder ter um olhar científico embasado sobre isso, porque não dava para dar só aquela balançada de cabeça, então tá, e deixar a pessoa ali nesse navio, nesse mar aberto sozinha. Então, a minha proposta em ginecologia hoje é, além de cuidar de aspectos ginecológicos, é cuidar também de um aspecto íntimo e do resgate nesse desejo na relação que muitas vezes está perdido, está diminuído, ou pode ser aprimorado se a gente tiver uma educação em sexualidade mais profunda. Então, eu vou estar trazendo mais e mais temas para a gente poder conversar por aqui. Quero agradecer a presença de quem pôde estar aqui ao vivo. A live vai ficar gravada para quem vai ver depois. E agradeço muito. Beijo em vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite.